Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando agora o nosso podcast, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um F5, eu sou o Felipe e foi em uma missão voluntária que eu comi o melhor pão de queijo sem queijo da minha vida. Também foi a primeira vez, mas estava muito gostoso. Olá galera, meu nome é Rafael, você está no F5 e voluntariado é 24 horas por dia. Aí, Isso aí. Olá, eu sou a Ariane e eu já fui voluntária na África. boa. Eu queria ter ido para África. Eu ainda vou. Vai, se quiser, tu podes. Tudo é possível. Fala, meu povo, eu sou o Michael e eu sou voluntário para receber uma frase legal sobre voluntariado aí, eu tô precisando. Você tá vacilando isso sim. Criatividade mandou lembrança. Aí tá certo. Olá, galera, eu sou o Eri, diretor da ADRA e voluntariado é a minha praia. Aí Eita. falou com propriedade, hein? Aí o cara Então tá entende. aí. Vamos. É isso aí, gente. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre serviço voluntário. Antes de a gente começar essa conversa, eu queria lembrar para você a divulgar nosso podcast com um amigo. Se a gente ajudou você a ter alguma ideia, alguma reflexão que você não tinha pensado, ou se esse tema vai ajudar alguém que tem interesse, divulga para ele, compartilha com ele e nos ajuda a alcançar mais pessoas. E a gente começa a conversar depois da musiquinha. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A gente não está se vendo porque motivos de pandemia, então vocês não podem ver o quanto eu estou empolgado para falar sobre esse tema, que eu amo demais. Inclusive a gente está com o Eri aqui, um rapaz propriedade no assunto, e eu já queria começar, Eri, que você falasse para a gente o que é ser voluntário. Então, galera, olha só, voluntário é quando você dedica tempo em prol de uma causa. O mais importante é que você exerça o voluntariado em uma área em que você goste, né? Se você gosta de atuar, por exemplo, com crianças, então você vai fazer um voluntariado com algum projeto voltado para crianças, né? Então, o voluntariado dá certo quando você se identifica bem com aquela causa, beleza? Acho que, assim, em linhas gerais, isso é ser voluntário, é dedicar tempo da sua vida em prol de ajudar alguém. Sim, sim. E Eri, você que trabalha nessa área e está em constante contato com isso, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que pensa e tudo mais, como tá o banco de voluntários? Está cheio, não tem vaga para nenhum voluntário mais? Existe concorrência nesse ambiente? Como é que funciona? Hoje em dia, falta voluntários? Felipe, uma pergunta muito boa sua, essa questão de banco de voluntários. No momento agora, diante da pandemia, nós estamos passando por uma escassez de voluntários. Por quê? Porque, tipo assim, a galera tá com medo do Covid, né, de pegar ou de transmitir para algum parente seu, de forma que o número de voluntários diminuiu. Então a gente tem dificuldades hoje de ter voluntário em alguns projetos, tá? Então, assim, só um exemplo bem prático, agora, nós tínhamos 5 psicólogas no nosso projeto, em um dos nossos projetos, das 5 só tem uma agora. Então, nesse caso, nós estamos precisando de voluntários, não só na área de psicologia, mas também em outras áreas também para atuar. Sim. Vocês conseguem citar, acho que a gente poderia falar também sobre isso, e quais são os benefícios de ser um voluntário, né? Porque a galera acha que
tem que pagar, e aí você paga para trabalhar, como é que funciona esse negócio? Então, acho que a gente poderia entrar nesse assunto também. Quais são os benefícios de eu abrir mão do meu tempo e talvez, às vezes, do meu dinheiro para servir? Vou falar um pouco da experiência. Acho que o Lili também teve uma experiência assim de se deslocar, né, do seu lugar de origem. Primeiro, lembrando que isso não é fundamental para que você faça voluntariado. Você pode ser voluntário na sua cidade, no seu Sim, com bairro, certeza. no contexto da sua comunidade. Mas quando a gente faz, né, opta por uma missão, né, que muitas vezes é transcultural, né, você vai para outro lugar, onde tem outra cultura, tem inúmeras coisas que nós ganhamos, né, de forma pessoal, é o enriquecimento, né, de conhecer novas culturas, mas principalmente de ver a alegria, a felicidade chegando ali nas pessoas com quem a gente lida, né, ao fazer o trabalho voluntário, seja no evangelismo, seja na ajuda humanitária, a recepção e você perceber o quanto é possível, né, se doar no bem do próximo. Eu acho que das alegrias que eu tive na vida, essa sem dúvida é inigualável. Não tem nada que se compare à experiência de se envolver com o voluntariado, né? De ver a mão de Deus sendo estendida para uma pessoa e você poder contribuir com isso, poder participar dessa experiência. Sem palavras, é só vivendo. Por isso, fica o convite para todos que estão ouvindo nesse momento. Venham, quando eu digo venham, vão, né? Para onde vocês puderem, onde estiver ao alcance de vocês, participem. A experiência, ela vai ser inesquecível. Posso garantir. Rapidinho, a gente tá vivendo num mundo muito egoísta, né? De modo geral, assim, as pessoas pensam muito em si mesmas e, enfim, olham um pouco para fora de si, né? Até chegam a se sensibilizar com uma situação ou outra, a necessidade de alguém, de repente de alguém próximo, mas assim, a questão do voluntariado é ir além disso, né? É, de fato, assim, oferecer-se, né? Tanto é que normalmente a gente usa a expressão serviço voluntário, né? Então, já essa expressão em si mesma já fala de que se trata de algo que você se oferece, né? Que se doa, é um serviço, servir, né? Então, assim, um dos benefícios, e são muitos, assim, certamente é deixar de pensar, né, tanto em si mesmo, no seu mundo e nas suas necessidades e, por consequência, ser menos egoísta, né? Ser um pouco mais generoso, mais humano, olhando mais para o outro e as necessidades do outro, né, Eri? Exatamente. Quando a gente é voluntário, quem mais ganha é você mesmo. Porque quando você vê o sorriso de alguém, o fato de receber um abraço, receber um carinho, você participar com aquela pessoa em uma brincadeira, em uma recreação, né? Pessoas que não têm, às vezes, momento de recreação, e você leva uma brincadeira, uma novidade, você é que ganha, você sai feliz, né? E quando você sai da zona de conforto da sua casa, isso já muda tudo. Então você vai carregar uma experiência para o resto da sua vida. Isso não tem preço, né? São coisas que ficam na vida que não tem preço. Então, assim, somente quem já foi voluntário é que pode ter noção exata do que nós estamos falando agora. Entendeu? Acho que é mais ou menos isso aí. O cara ganha quem faz. Porque quando você vê a alegria do outro, você se torna uma pessoa mais feliz. É isso mesmo que vocês falaram. Como a Ariane falou, eu também tive a oportunidade de participar de uma missão. E é isso, você vê a beleza no simples, né? Eu lembro muito bem
de uma situação em que, no caso, nosso grupo não era todo composto por adventistas, existiam pessoas de outras religiões e pessoas também sem religiões. E aí, acabou que um dia a gente estava indo para o café da manhã e o coordenador da missão, ele falou para uma amiga nossa, e ela não tinha religião, orar pelo alimento do café da manhã. E acabou que ela orou meio que pela primeira vez na vida dela pelo café da manhã. E assim, é uma coisa tão simples, mas foi uma coisa tão marcante para mim na missão que você começa a perceber e entra muito nisso que ele falou, de que quem ganha, na verdade, na missão é quem participa, não o lugar que você foi ajudar, né? Mas quem volta mudado é você. Então, você começa a perceber, por exemplo, para essa garota, o quão impactante foi, né? Esse primeiro passo que ela tenha dado, por mais que tenha sido talvez involuntário nesse sentido e nesse momento da parte dela, né? E isso também foi só um dos pontos de tudo que acontece em uma missão. E Cristo, ele falou um pouco sobre isso, sobre também existe muito trabalho e existe poucos trabalhadores. E eu acho que a gente poderia também conversar um pouco sobre isso. Existe realmente muito trabalho e poucos trabalhadores? Tecnicamente, sim. Quando Jesus fala em Lucas 10 sobre a seara ser grande e os trabalhadores ser pouco, o texto diz que é uma advertência. Cristo está advertindo as pessoas que a seara seria grande e que teria poucos trabalhadores. Mas o mesmo texto, ele não nos incita a ficar resmungando ou reclamando. Ele diz: rogai ao dono da seara para que mande mais trabalhadores. Então a gente tem um problema, que é muito trabalho e pouca gente. E a gente tem que ir buscar a solução em quem tem, que é Deus. E é isso que Jesus nos orienta. Então, se a seara é muito grande e tem poucos trabalhadores, rogai a quem pode mandar mais, que é quem? O dono da seara. Então, realmente tem poucos trabalhadores, mas a gente tem a solução na mão. Show. Só para contextualizar aqui, né? Esse texto que Rafael citou, ele se encontra em Lucas capítulo 10, verso 2. E o contexto aqui é justamente esse contexto de envio, né? De missão. Jesus, aqui na verdade, a missão dos 72. São 72 seguidores de Cristo. Cristo divide em duplas, de 2 em 2, e envia-os para o mundo. E ele está realmente advertindo esses seguidores que eles iam enfrentar muitas dificuldades, seriam rejeitados e tal. E, de fato, a missão era muito grande e poucos eram os voluntários para essa missão, né? Daí a gente tira uma lição interessante, que é essa coisa, né, do voluntariado como missão mesmo. Entendeu? Algumas pessoas têm isso como missão de vida, né? Mas, de fato, ser voluntário em qualquer que seja a causa implica em uma missão, né, que precisa ser cumprida, né? E esse contexto aqui de Lucas capítulo 10 é a missão de pregar o evangelho, e Jesus envia esses 72 voluntários. Jesus não obrigou nenhum deles a estar ali e nem ir. Eles se voluntariaram para isso, foram preparados por Jesus, advertidos das dificuldades que teriam. E ele, mais do que ninguém, pode dizer aqui o quanto é difícil tudo isso, né? As dificuldades são inúmeras. E, de fato, Jesus tinha razão. Tanto antes quanto hoje, são poucos os voluntários. Apesar de que eu imagino, por tudo que eu já tenho visto, que tem crescido bastante o número de voluntários de um modo geral, as pessoas têm, de repente, despertado mais. Ainda assim, é muito trabalho para pouco trabalhador. E tem mais uma coisa muito legal no texto, é que Jesus ele faz uma advertência, ele diz duas coisas depois. Uma é que ele vai enviar os discípulos como cordeiros por meio dos lobos, e depois ele orienta que eles não levem nada, não levem bolsa, não levem nada, dependam completamente de Deus. Quando você vai para Lucas 22, você encontra Jesus perguntando a esses discípulos: quando eu mandei vocês sem bolsa, faltou alguma coisa? E ele diz assim: nada. Nós fomos sem bolsa, fomos sem nada e não faltou nada. Então,
a gente tem sempre que lembrar quem é o dono da seara. Quem é o dono da obra. Quem é que está nos mandando. Porque quando a gente lembra disso, a gente tem a plena certeza de que ele vai cuidar de tudo. Com certeza ele tem, não sei, muitos relatos de coisas espirituais que aconteceram quando se colocou nas mãos de Deus para fazer uma obra de voluntariado. De recursos que apareceram, de pessoas que se doaram. Então, a gente tem que sempre lembrar, o dono da seara, ele ainda cuida da seara. Ele ainda manda trabalhador. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente, quando entra numa missão, por exemplo, uma das missões que eu participei, né, uma de Garanhuns, por exemplo, uma das missões lá foi reformar uma casa. Nós tínhamos 10 dias apenas para reformar uma casa grande. E eu confesso, eu tenho uma certa experiência com construção civil, né? E eu olhei, falei, cara, isso aqui não vai ter como terminar não, isso aqui queremos fazer, porque era rebocar a casa toda, trocar a janela, rapaz, e a equipe que estava de voluntários não tinha nenhum mestre de obra. A gente pensou assim, bom, agora é a hora da frase, né? Rogai, pois, ao Senhor que mande mais trabalhadores. Cara, a gente envolveu a galera da rua do pessoal, entendeu? Tinha pedreiros que foram lá, pessoas que não estavam na missão com a gente lá, mas foi chegando, e quando terminou os 10 dias, a casa estava pintada já, e até conseguimos fazer uma vaquinha lá e compramos alguns móveis para casa. E até a dona da casa, uma senhora, ela ganhou uma nova dentadura, entendeu? Então foi serviço completo. Incrível. Serviço completo. Eu fiquei assim, cara, eu achava que não ia terminar essa missão e a gente terminou. Quer dizer, me fez lembrar, grande. Só um parênteses aqui, Marco, antes de você falar, me fez lembrar daquele texto, né, que fala que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, né? Vocês tinham dúvidas se iam conseguir terminar a obra. Na verdade, vocês terminaram a construção e aí sobejou, foi além das expectativas, tanto a casa quanto até a dentadura. Isso é incrível. Gostei do sobejou, viu? Vou procurar aqui no dicionário. Mas eu queria dizer assim que o serviço voluntário, ele contagia, né? Tem essa coisa de contagiar, assim, você tá perto de alguém que se voluntaria, você observa, e eu não vejo, assim, um voluntário triste ou alguém fazendo de má vontade, porque ninguém é voluntário para não gostar ou não ter prazer no que tá fazendo, né? E assim, de modo geral, contagia de fato, né, Eri? Exato. Eu lembro daquela experiência nossa lá, Michael, a gente dormia num apertado danado lá em Porto de Galinhas, né? A gente estava em Porto lá, 10 dias em Porto, fazendo aquelas missões ali. A gente andou tanto a pé naquela cidade, cara, que você... Entendeu? Porque o local que a gente dormia era longe do local que a gente comia, e depois ia para outro lugar, e eram 3 turnos que a gente fazia missões, e assim, a gente ainda chegava à noite, mais tarde, tinha tempo de ligar para as esposas para falar e contar as novidades do dia, né? E para ainda ficar mais legal, a gente acordava de madrugada para ver o sol nascer na praia. Uau, que coisa boa. Tremendo. O sol é a cereja do bolo da missão. Com base no que vocês falaram aí, me lembrei de uma frase que é do cirurgião que desenvolveu a psicocibernética. O nome dele é Maxwell Maltz. Ele diz que a felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. E a gente tem essa experiência quando participa do voluntariado. Você tem tudo para estar cansado, triste pelo sofrimento que muitas vezes acaba passando, né? Por ter privação, às vezes você não tem o conforto da sua casa.
quando você se envolve dessa maneira. Mas é algo indescritível quando a gente participa, repartindo, né, aquilo que nós temos, sejam nossos talentos, sejam nossos recursos, seja o que for, e ver as pessoas sendo agraciadas com isso, a nossa alegria, ela só multiplica. A gente doa e recebe mais alegria, mais felicidade em tudo isso. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Um aspecto que a gente tinha falado, mas que eu acho muito importante a gente voltar, é sobre dons e talentos. Pessoal, eu falo isso porque eu também já tive essas dúvidas de que missão geralmente é só para o pessoal da área de saúde, por dentistas, médicos e tudo mais, e que uma pessoa que talvez tenha outras habilidades não possa fazer missão. E aí eu queria saber o que talentos e dons têm a ver com servir e ser voluntário. É uma marca Tremendaço, né? Eu ia dizer que era uma marca das igrejas que crescem, ministério orientado pelos dons. Então, cada pessoa ela tem que servir dentro dos seus talentos e dons a obra de Cristo. O interessante também, Rafael e Felipe, toda a galera aí, é que o voluntariado tem uma coisa a mais, é que no período do seu serviço de voluntário, você acaba descobrindo dons que você às vezes não teve oportunidade de saber que você tinha aquele dom. É verdade. Eu acho que isso aí também é uma marca fundamental, porque, por exemplo, uma pessoa às vezes tem uma profissão, mas quando ele vai lá no voluntariado, ele acaba descobrindo que ele tem habilidade para lidar com crianças, entendeu? Então ele não sabia aquilo. Descobri que você tem habilidade para isso. Eri, você falou isso, me fez lembrar que justamente uma experiência que a gente teve lá no... esqueci o nome do lugar. Passo da Pátria, né? Que eu mesmo assim, eu nunca achei que tinha muita habilidade com criança. E tive a experiência lá de servir, né, num Caleb, junto com a ADRA e o Corpo de Saúde e tudo mais, com crianças. Era o que eu conseguia fazer, porque eu estava conhecendo, né? Mas foi uma experiência tão rica. Eu sempre achei que você era pedagoga. Por causa daquela missão lá. Né? Eu também achava também. É sério, eu acompanhei esse trabalho de Ariane lá. Eu achava que ela era pedagoga de boa mesmo. Depois que eu descobri que ela era arquiteta. Coisas que o voluntariado revela, porque eu mesma nunca tinha percebido isso. E foi uma bênção, né? Foi muito bom. E a galera pode estar pensando onde pode servir e tal. E o que eu tenho a dizer é que o cardápio é vasto de onde você pode servir. Desde missões grandes e essas que você vai e dorme fora de casa, até sua casa, você fazer um PG, você dar um estudo bíblico na sua igreja, em ONGs, tudo isso você pode fazer, servir para acrescentar na obra de Deus. E isso, o Rafael tocou num ponto importante, que inclusive eu acho que a gente pode abrir agora para ele que conhece mais a área e consegue falar com mais propriedade. O pessoal que está nos escutando agora e tem o desejo de servir. Onde ele pode começar, onde ele encontra um trabalho que se encaixe com ele? Então, no Brasil, está crescendo agora a questão da procura por voluntariado, né? Nós temos um vasto campo a avançar ainda. Como o Rafael tocou aí, pequenas ações, né, você pode fazer na sua rua, você pode fazer na igreja, você pode fazer numa ONG. Então, assim, onde servir, você pode servir em qualquer lugar. Mas, por exemplo, você que está nos ouvindo agora, você pode acessar o site da ADRA, né? adra.org.br, e lá tem o link lá, voluntariado, certo? Aí você pode clicar, né?
e ali você vai se cadastrar para se tornar um voluntário da ADRA. Tem também o Serviço Voluntário Adventista, que você pode também se cadastrar e as pessoas de qualquer lugar podem chamar você, né? No caso, quando você se cadastra no Serviço Voluntário Adventista, você pode dar a opção de estar apto a servir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, assim, você escolhe onde você quer servir. Eu já tive contato com pessoas do Peru que veio ser voluntário aqui conosco, aqui na nossa região, aqui Nordeste. É uma psicóloga, ela passou 1 ano conosco aqui servindo, ela ficou cuidando da parte de crianças lá no Recife. Então, esses dias agora, antes da pandemia, eu recebi também contato de pessoas querendo ser voluntárias aqui no Nordeste, gente do Rio de Janeiro, pessoal de outros estados aí, e até gente de fora do país querendo vir para cá. Então, o caminho de se inscrever é o site, né? Você pode escrever no site, tanto da ADRA como do Voluntário Adventista, bem como você também pode procurar uma instituição perto de você e se voluntariar, entendeu? Você pode, de repente, eu tenho aqui na minha rua, no meu bairro, uma ONG que cuida de animais, por exemplo. Eu quero ajudar lá, né? Então, qualquer serviço é bem-vindo. É uma forma válida, né? Só aproveitando agora a pergunta ainda e dando uma experiência bem rápida agora, que aconteceu semana passada. Uma pessoa, uma jovem de 23 anos, terminou agora em fevereiro a faculdade de Direito. E aí veio a pandemia, ela ficou, né, parada. A mãe dela foi com ela na ADRA e ela queria fazer um curso. Falei que para a área dela a gente não tinha, certo? Ainda abertas as inscrições. E aí eu falei que a gente estava precisando de voluntários, né? E ela falou, então eu queria ser voluntária aqui. Então, veja só, ela na quarta-feira pela manhã, ela é voluntária como advogada, e na segunda-feira ela ajuda no projeto de futebol. E eu descobri nesse projeto que ela tem habilidade para lidar com crianças e adolescentes, fazendo jogos recreativos. Então ela está auxiliando o professor, que é um voluntário, um ex-jogador de futebol. Então olha só, ela procurou, porque ela viu a matéria na Novo Tempo, sobre a ADRA, e nos procurou para se tornar, ela queria fazer um curso, depois agora ficou voluntária nossa. E é uma coisa que aparentemente não tinha nada a ver, né? Era. E acabou descobrindo. E assim, Exato. a gente já falou sobre os benefícios de um voluntário, que o voluntário ganha, né, em uma missão, mas eu acho que para a gente terminar, nada mais justo de responder a pergunta: por que servir? Eu diria que nossa inspiração como cristãos é que Jesus fez isso primeiro, né? Ele nos amou primeiro e ele nos serviu primeiro. Desde o começo ele foi voluntário para morrer por nós, para descer a esse mundo de pecado, de miséria e morrer em nosso lugar. Ele foi voluntário. O primeiro voluntário da história do universo foi Jesus Cristo. E ele é um servo por excelência. E nós, como seus seguidores, temos em nós, e todo seguidor de Jesus tem em si, o espírito voluntário, o espírito de serviço. Se há alguém, de repente, que está ouvindo a gente agora e, de repente, percebe que não tem feito isso, não tem vivido assim, não tem servido as pessoas, não tem sido voluntário em causas que promovam o bem-estar, o crescimento, o desenvolvimento humano, precisa rever seus conceitos quanto a ser um cristão. Porque, de fato, o espírito cristão é um espírito de serviço, de voluntariado, que se doa, que se oferece, que se dedica pelo outro. Então, assim, eu pelo menos desconheço uma igreja que tenha tantos voluntários quanto a igreja adventista. A igreja do 27º dia
tem voluntários em diversos ministérios, as pessoas realmente se dedicam, se doam, e mais do que isso, assim, esse espírito precisa estar presente no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho, na faculdade, onde quer que a gente vá, que as pessoas identifiquem em nós pessoas dispostas a servir, assim como Cristo que professamos seguir. Com certeza, Marco, isso que você falou me fez lembrar que justamente foi esse um dos maiores motivos para eu ser conquistada, né, pela Igreja Adventista. Essa ação, né, voluntária constante, uma igreja que se envolve com a causa humanitária, não apenas com questões da sua própria comunidade, mas que vai para além disso. E me faz perceber, né, que porque havia em mim um clamor por já ser cristã, e por saber que esse é o exemplo do nosso mestre e que é a razão da nossa vivência. É servir. Se nós... Até tem uma outra frase, eu não me lembro, eu acho que é de Madre Teresa de Calcutá, não me lembro exatamente agora, que fala que aquele que não vive para servir não serve para viver. Por quê? Porque essa é a razão da nossa existência. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Porque quando nós servimos, nós mesmos somos agraciados, nós somos abençoados pelo simples fato de servir. Não estou dizendo que por servir você vai ganhar 100 vezes mais, não, embora isso pode acontecer, porque o Senhor fala que aquele que tiver deixado mãe, casas, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna, mas fala que também que é com perseguição, né? Muitas vezes a gente vai passar por situações difíceis. Hoje eu ouvi um trecho, uma música que falava sobre a experiência de Davi. O nome da música é Simples Pedra, de um cantor chamado Rafael Reis. E essa música fala das pedras na mão de Davi, né? O que são pedras? Aquelas pedras nada representavam se elas não fossem colocadas na mão daquele que tudo pode, que era Deus quem estava conduzindo ali. E ele reconhecia que estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. Então, muitas vezes, o que nós temos, nosso conhecimento, a gente pode ignorar, pode dizer assim, mas o que eu tenho? Eu não sei fazer. E a gente pode olhar para si mesmo e achar incapaz, mas a gente pode ter uma certeza que se a gente colocar os nossos talentos, aquilo que nós temos, ou mesmo aquilo que não sabemos fazer nas mãos de Deus, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos guiar e nós vamos provar de experiências incríveis se nos envolvermos com o serviço e com o voluntariado. O maior exemplo que a gente tem realmente de voluntariado é Cristo. Ele mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar vida por muitos. E nós também temos que servir. Toda vez que eu penso na minha cabeça o quanto é custoso você abrir mão do seu tempo, dos seus recursos por alguém, eu gosto de ler o texto de Paulo a Timóteo, que ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então é muito perigoso a gente se fazer negligente com algo que Deus deu a gente para a gente retribuir para os outros. Então, se você, jovem, você tem uma ideia de como servir, coloca para frente. Se você quer ser voluntário, ele passou vários caminhos bons aí para você começar nessa obra. Mas, de hoje em diante, faça um voto a Deus e começa a fazer algo mais pelo próximo. Quando a gente fala na questão de motivo pelo qual nós nos tornamos voluntários, como todos falaram aí, nosso exemplo maior é Cristo. Porque quando o mundo caiu, ele poderia ter feito outro, né? Feito um novo Adão, uma nova Eva e tal. E aí, mas ele se preocupou em ser voluntário para resgatar a raça humana. Esse ato nobre de Cristo, quando ele veio aqui, ele mostrou o exemplo, né? Escolheu 12 homens, serviu ali com eles e lavou os pés dele, mostrou como de fato deve ser o serviço, né? Dando a própria vida em favor da humanidade. E quando a gente vê toda essa história, isso nos motiva, né? A seguir o exemplo do Mestre, aquele que serviu a todos nós. E eu lembro assim, rapaz, uma das histórias assim, eu tenho muita história, né? Eu sempre conto uma história
Uma das missões que a gente foi fazer, uma pessoa perguntou assim pra gente, mas por quê? Por que vocês estão fazendo isso por mim? Aquela pergunta dela me intrigou, mas por que ela está perguntando isso, né? Ela podia ter aceitado de boa, mas ela perguntou. Porque ela estava acostumada no mundo, né? Em que as pessoas faziam querendo algo em troca. Só que a gente fez sem querer nada em troca. A gente foi porque a gente falou para ela, não, porque você é importante para Deus. E Deus quer que a gente sirva as pessoas. Então, Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. E por amor a Ele, nós estamos aqui servindo a você também. Entendeu? Então, assim, esse é o exemplo que nós temos que seguir, mostrar o amor de Jesus às pessoas, fazendo o bem, ajudando as pessoas, sem querer nada em troca. Isso é o mais importante. Esse é o trabalho Ah, realmente do voluntário. Tem amém. uma frase do John Stott, e ela diz assim, que o amor é mais serviço do que sentimento. Eu acho que isso resume muito bem o que a gente falou hoje. Desde já agradeço a você, Eri, por ter participado conosco. Obrigado. De certa forma, tirou um tempinho, você serviu a gente agora e está servindo todo mundo com essas informações. Eu acho que essa conversa foi muito agradável e informativa para o pessoal que estava com algum tipo de dúvida. E aí, para a gente terminar, por favor, ora com a gente. Tá ok, então. Agradeço o convite aí. Estamos abertos aí, tá? Para tirar dúvidas, é só seguir a gente nas redes sociais aí. Adra Nordeste. Adra Nordeste no Instagram e no Facebook. Pode procurar a gente lá que a gente responde qualquer dúvida sua e orienta mais detalhes sobre o voluntariado. Vamos orar então, nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui falando sobre um tema tão importante que é o voluntariado. Tivemos exemplo, Senhor Deus, quando tu enviaste Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, sendo o primeiro voluntário que veio a esta terra para nos resgatar. Coloca em nós esse espírito de serviço, serviço por amor. Abençoe a cada um que está ouvindo essas mensagens, possamos ser tocados por Ti e assim possamos dedicar um tempo em favor do nosso próximo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.